Hoje é comemorado o Dia Mundial do Consumidor, uma data que foi criada para proteger os direitos daqueles que compram e também para lembrar as empresas que é preciso respeitar as leis do comércio. O canal Aquaviário recebe agora o chefe de departamento do Procon de Santos, Rafael Quaresma. Ele vai tirar algumas dúvidas sobre esse tema. Vamos lá. Olá, Rafael, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Queria saber se o consumidor está realmente protegido com esse código que foi implantado em setembro de 1990. Seja bem-vindo. Obrigado, Tânia, uma satisfação, um prazer participar. Agradeço o convite, falo em nome dos consumidores e me parece que o código, uma lei à frente do seu tempo, protege sim os consumidores. O problema não está na lei. O que nós ainda não alcançamos, eu diria uma maturidade nesse mercado de consumo, é fazer com que a lei sirva para mudar a conduta dos fornecedores, sobretudo dos grandes, porque os grandes fornecedores, que servem inclusive de modelo também para os menores, não é? Eles, quando lesam o consumidor ou quando não respeitam a lei por isso, lesam o consumidor, não atingem um consumidor, mas atingem dezenas, centenas de milhares de consumidores, às vezes milhões de consumidores, não é? E esse dano, ele é muito mais nocivo e muito mais prejudicial do que aquele individualmente considerado em relação a um único consumidor. Mas a lei trata de tudo. Agora, a lei sozinha ela não consegue mudar isso. Então é necessário que haja essa conscientização por parte dos consumidores, mas me parece em especial por parte dos fornecedores, sobretudo os grandes. No Procon de Santos, quais são as reclamações que lideram o ranking? Olha, nós aqui não nos diferenciamos muito da Fundação Procon do Estado de São Paulo e provavelmente de muitos outros Procons municipais. O que nós temos como os três mais demandados e aqui em Santos, com larga folga, os bancos. Então, no topo de reclamação nós temos os bancos, depois as operadoras de telefonia, e aí a gente coloca telefonia fixa, móvel, a questão da internet, né, a transmissão de dados, lá, pacote de dados, TV a cabo e, como terceiro item, o terceiro segmento, os planos de saúde. Rafael, nos últimos tempos tem crescido, né, as vendas pela internet, devido à comodidade, ao preço. Para você, o que o consumidor deve observar para fazer uma compra online segura? Olha, as dicas que o Procon dá, primeiro dizendo até com relação à internet, nós temos na internet uma prerrogativa que não existe numa compra presencial. Qual é essa prerrogativa? Do consumidor poder desistir da compra quando ele faz pela internet, não é? Então, no prazo de 7 dias, contados do recebimento do produto ou da contratação do serviço, ele pode se arrepender, é o que a gente chama de prazo para reflexão, e nestes 7 dias, sem qualquer motivo, ele não precisa se justificar ao fornecedor, ao vendedor, ao comerciante, ele simplesmente se arrepende e desfaz o negócio sem qualquer ônus, sem qualquer prejuízo. Ah, mas ele já recebeu o produto tem que voltar para o fornecedor. Quem arca com esse custo da devolução, quem retira o produto, tudo deve ser feito às expensas, às custas do fornecedor. O consumidor não tem gasto nenhum. Então essa é uma primeira prerrogativa, na verdade uma primeira característica da compra pela internet que na compra presencial nós não temos. E os cuidados da compra pela internet, eles não diferem muito dos cuidados que qualquer consumidor deve ter para uma compra presencial. É importante que na internet eu tente obter as informações que eu já tenho quando eu vou presencialmente a uma loja. Então, quando eu vou à loja, eu sei onde ela está localizada, qual a inscrição do CNPJ, número de telefone. É importante que o site me disponibilize isso. Então, qual é o CNPJ daquela loja virtual? Onde ela está fisicamente instalada, porque ela trabalha pela internet, vende pela internet, mas ela tem que existir fisicamente em algum lugar. Aonde é isso? Tem algum telefone de contato fixo? Porque essas informações dão uma certa garantia, um respaldo ao consumidor. Agora, quando a gente fala de internet, o consumidor ele pode fazer a lição de casa adotando duas providências que são muito simples. Primeiro, já que é comércio eletrônico, loja virtual, veja a reputação da loja na rede, o que falam dessa loja
na internet, não é? Geralmente eles têm um selo, né? Tem um selo que vai atestar a qualidade, a lisura da loja. Em relação às lojas físicas, né? Elas podem diferenciar o pagamento em dinheiro e cartão? Boa pergunta, Tânia, até porque isso é relativamente recente e antes já era praticado quando não era permitido e houve uma alteração, na verdade, em dezembro de 2016 e uma lei que foi, essa era uma medida provisória e foi convertida em lei em maio de 2017, que legitimou essa prática, ou seja, hoje o comerciante, se quiser, que é uma faculdade, não uma obrigação, mas se ele quiser, ele pode conceder um desconto para o pagamento em dinheiro. Então vamos imaginar que eu tenho um determinado produto que custe R$100 e eu coloco lá que se for pagamento em dinheiro eu dou 5% de desconto, então pagaria 95. Se eu aceitar as outras formas de pagamento que não são obrigatórias, apenas o dinheiro tem curso forçado, mas se eu aceitar débito, crédito, enfim, para essas formas de pagamento, meu preço continua sendo cheio. Na verdade, não é que eu tenho um sobrepreço, não é que custa 100 e se eu pagar em cartão vai para 110. Custa 100, mas se eu pagar em dinheiro cai para 95. Então, a ideia é de conceder desconto e não um acréscimo para o pagamento através de débito, crédito, que eles chamam de dinheiro de plástico. Mas é possível isso se assim o comerciante quiser agir. E quanto às devoluções dos produtos, quais são os direitos do consumidor? Olha, a devolução pelas compras pela internet, nos 7 dias, está absolutamente dentro do direito, é o artigo 49 do Código, está dentro do direito do consumidor, vamos dizer assim, né? Dentro daquela prerrogativa que a lei confere ao consumidor. Agora, se a compra for presencial, em tese, a princípio não há arrependimento. Por que a princípio não há arrependimento? Porque alguns fornecedores, e aí a gente falou dos grandes que não respeitam, mas às vezes os grandes dão bons exemplos, não é? Muitos destes, ou alguns destes, eles padronizam esse atendimento. O que eles fazem? Eles dispensam a mesma atenção ao consumidor que opta pela compra pela internet e daquele consumidor que compra na loja física. Ou seja, se eu compro um celular de uma determinada operadora que vende pela internet, eu tenho em 7 dias, quando eu vou na loja física do shopping que essa operadora tem, por exemplo, ela alarga aquela possibilidade e me dá os 7 dias na compra física. Isso é direito previsto no código? Não, mas é uma liberalidade do fornecedor, não é? Do prestador de serviço. E se isso não for feito, já que eu não tenho a possibilidade de arrependimento, mas eu tenho prazo de garantia para os produtos, nesse prazo de garantia, detectado algum vício, algum problema no produto, pode ser o celular ou qualquer outro, a lei diz que o fornecedor tem 30 dias para resolver e muitos consumidores imaginam que já é possível, permitida a troca imediata. Isso só acontecerá se o fornecedor assim se comprometer com o consumidor. Pela lei, o que nós temos? 30 dias, como se fosse uma chance dada ao fornecedor para ele resolver aquele problema. Consertar o aparelho, claro, se houver possibilidade de conserto. E se nesses 30 dias não for resolvido o problema, aí sim o consumidor escolhe a devolução da quantia, a substituição do produto ou até mesmo o abatimento proporcional do preço. Aquele produto que ele tem até serve, mas não está em perfeitas condições de funcionamento e ele precisa de um desconto para continuar com o aparelho. Se ele optar por essa alternativa, é uma das 3 que está à sua disposição pelo código. Agora, em relação às garantias, né? A do fabricante e a estendida. Olha, na verdade nós temos 3 garantias, né? Quando a gente fala de relação de consumo. Uma que está presente sempre para produto novo ou usado, muita gente acha que produto usado não teria essa garantia, que é a legal. A garantia legal é aquela que vem da lei, está no artigo 26 do Código e fala de 30 dias ou 90 dias. 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. Então a garantia legal eu sempre tenho para produto novo, para produto usado e para todo bem, não é? É muito comum, e volta e meia esse exemplo surge, de lojas de carro, enfim, que colocam até faixas, e acho que já faz uns 2, 3 anos a gente fez uma campanha grande com esse pessoal para conscientizá-los acerca da garantia que eles estavam prestando, porque é muito comum no segmento de automóvel, de carro, sobretudo usado, as lojas colocarem, olha, garantia de 90 dias para motor e câmbio. Essa garantia deixou de ser legal, essa garantia é contratual, é a garantia agora que o comerciante, o lojista, enfim, ele dá ao seu consumidor. Quer dizer que esse consumidor ele teria 90 dias da garantia contratual, garantia aqui no caso do comerciante, da loja, sobre motor e câmbio, mas ele teria mais 90 dias da garantia legal para todo o carro,
Porque eu não posso, na garantia legal, segmentar a garantia, setorizar a garantia, só dou garantia para o motor, só para o câmbio, só para a suspensão. Não, 90 dias é para tudo. Mas além da garantia legal, tem a garantia contratual, também chamada garantia do fabricante, que essa não é obrigatória. Essa depende de manifestação de vontade do fabricante, por isso que é obrigatório, é necessário que eu tenha algo escrito, o termo de garantia, o certificado de garantia, porque isso permite que o consumidor reivindique essa proteção. E aí a garantia contratual pode ser de 6 meses, 1 ano, 2, 3, 5 anos, né? Temos carros que falam em 5 anos de garantia. Tinha um, eu me lembro, na Copa de 2014, que dizia que se o Brasil fosse hexacampeão, a garantia seria de 6 anos e não de 5, porque aquele fabricante já dava 5 anos para o seu consumidor. E a garantia contratual permite tudo isso, como permite, inclusive, condicionar o exercício da garantia. Se a gente fala de carro aqui, quem tem carro com 1, 2, 3, 5 anos de garantia sabe que é necessário fazer as revisões na concessionária para manter a garantia, porque como ela depende de vontade do fabricante, é simples. Eu abro mão da garantia, não faço a revisão na concessionária, às vezes porque é mais caro, porque eu não quero, enfim, mas por outro lado, não tem um custo nenhum com relação a isso. Então, garantia legal, garantia contratual e, finalmente, rapidamente, também a garantia estendida, que é um serviço atrelado ao produto e que o comerciante, via de regra, oferece ao consumidor. Vejam que a garantia contratual, ela não tem um preço, né, um custo, ao menos direto, uma remuneração direta. A garantia legal também não, porque decorre da lei, eventuais custos disso, tudo está embutido no preço do produto. Mas a garantia estendida custa. A garantia estendida nada mais é do que uma apólice de seguro que vai, dentre as condições estabelecidas na apólice, dizer como será resolvido eventual problema que acontecer após a garantia contratual ou após a garantia legal. Bom, Rafael, antes da gente encerrar aqui nosso bate-papo, eu queria que você explicasse como é que funciona o Procon de Santos, que parece que agora está aumentando aí os postos de atendimento. O que nós estamos fazendo e vimos fazendo desde 2013, quando assumimos o Procon de Santos, foi justamente aproximar o órgão da população. Começamos com o Disque Consumidor, vieram as cartilhas, o minicódigo, enfim, tudo isso à disposição, a custo zero para a população. Em 2015, nós colocamos o site do Procon no ar, que permite, naquela época era inédita essa iniciativa, de permitir o registro da reclamação. Antes era necessário que o consumidor fosse presencialmente ao Poupa-Tempo. Hoje ele pode ir ao Poupa-Tempo, mas ele consegue registrar pelo site 24 horas por dia em qualquer lugar do planeta, não é? 2016, o aplicativo, então quem tem smartphone, não baixou o app do Procon, é gratuito, está nas lojas virtuais, baixa no seu celular, a gente brinca e diz que é a proteção na palma da mão. Está lá no celular, você pode fazer denúncia para fiscalização, registrar reclamação contra o fornecedor e isso aproxima e muito o órgão do consumidor. E agora, em 2017 e 2018, a gente vem descentralizando a recepção dessas reclamações, o posto de atendimento central do Poupa-Tempo, para os postos avançados em parceria com as universidades. Temos o Procon Unimes, Procon Unimonte e hoje, no Dia do Consumidor, entregamos à população o posto avançado do Procon Unisanta, ali na Oswaldo Cruz, esquina com a Cesário Mota. Rafael, muito obrigada pela sua presença aqui no canal Aquaviário. Você esclareceu dúvidas importantes. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço.